Fala pessoal, estamos começando mais um programa de Luca Entrevista aqui na TV 247. Diferente dos outros dias, normalmente, o programa de hoje é gravado, está sendo gravado na quarta-feira, dia 3 de julho, mas não deixa de ser menos importante, porque eu vou conversar com uma das pessoas, eu sempre digo que eu tenho o prazer de conversar aqui nesse programa, com gente que eu admiro muito. Eu vou conversar com a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputada, obrigada por ter topado mais uma entrevista aqui neste humilde programa na TV 247. E eu começo perguntando para a senhora sobre o tema que tem dominado o debate político nessa semana, a participação do ministro, eu quase disse ex-ministro da Justiça, um ato falho meu, mas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que teve uma participação que diz o editorial do Estadão que ele se saiu bem. Como é que a senhora viu a participação do Moro aí na Câmara, deputada? Boa noite. Boa noite, William, um prazer enorme, um prestígio para mim estar aí com você hoje, conversando sobre política, e eu quero dizer que a expectativa do Estadão devia ser muito baixa, porque para eles entenderem que o Moro ontem se saiu bem, a rigor ele não se saiu, ele ficou emparedado nas perguntas que foram feitas, nunca respondeu nada objetivamente, não topou nenhum desafio, não topou abrir o Telegram dele para que, enfim, a veracidade desses diálogos seja testada, e aí sempre naquela conversa que eu posso ter falado, mas não me lembro, mas se falei também não tem nenhuma importância, e banalizando essa promiscuidade da relação dele com o Ministério Público, que fora em outro país, um país que ele tanto admira, os Estados Unidos da América, com toda certeza a sua fala já era profética, porque ele seria um ex-ministro. Não se cogita nos Estados Unidos, que é um país em que se respeitam as instituições, por exemplo, aquilo que aconteceu, aquele vazamento que o Moro praticou da conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula, aquilo é impensável. Você imagina o Obama, o Trump, quem quer que seja, ter um telefonema seu vazado da Casa Branca. Nós aqui tratamos esses assuntos todos de uma forma assim, muito liberal, nesse caso, e informal, e acho que a gente acaba comprometendo a qualidade das instituições. Eu acho que ontem o Moro foi duramente confrontado e ele tinha uma espécie de um script do qual ele nunca saiu, falava assim de uma forma mecânica, como se tivesse dado com a corda nele, então ele falava sempre as mesmas coisas e não respondeu a rigor nada. Então eu não acho que ele foi bem, até porque uma liderança, um político, um servidor público da expressão dele ficar 9h30 sob fogo cerrado, se alguém me diz que isso é uma coisa boa, eu nem sei o que essa pessoa acha, o que será uma coisa ruim. Então, eu definitivamente acho que a aura que o cercava de herói, de super-homem, Batman, seja lá qual herói de quadrinhos, né, que ele se identifica mais, parece que é Batman, né, que o Davanol é o Robin, mas, enfim, seja lá como for, eu acho que essa aura foi quebrada. E, definitivamente, isso contribui também para a deslegitimação do governo Bolsonaro. Então, é um elemento a mais na crise política que nós estamos vivendo. Ontem, um dos principais assuntos que passou batido, inclusive, acho que no debate do país, foi a notícia dada pelo site antagonista de que o Moro teria mandado investigar a vida financeira do Glenn Greenwald, do jornalista do site Intercept, que tem publicado as denúncias, né, essas conversas do Moro com os procuradores da Lava Jato. E isso é muito grave no Brasil inteiro. A gente teve pouca repercussão em relação a isso, mas no exterior a gente teve repercussão, acho que mais grave do que aqui no Brasil. Queria saber se a senhora acredita que ainda há não é nem espírito, mas se ainda há ambiente moral para o Moro continuar sendo ministro da Justiça, mandando investigar jornalistas que estão divulgando conversas suas. Você sabe que a repercussão internacional foi a pior possível, porque isso é impensável. Em nenhum momento, se imagine só, em pleno Watergate, o Nixon mandar investigar, a Receita Federal investigar
a vida financeira da Catherine Graham. Isso é impensável. Não aconteceu, não aconteceria, e se acontecesse, seria uma crise de Estado, uma crise gravíssima. Aqui no Brasil, eu estou te falando, a gente tende a aliviar algumas coisas muito importantes que a gente precisa compreender melhor. Afinal de contas, a liberdade de imprensa, tanto quanto o devido processo legal, são dois pilares de uma sociedade democrática. E, nesse caso, essa situação do Moro, você acaba provocando um desgaste dessas duas grandes estruturas, tanto a imprensa livre, a proteção da liberdade, do sigilo da fonte, e, de outro lado, esse comprometimento gravíssimo do processo legal. Eu acho que o Moro devia pedir para sair. Mas, como ele não vai pedir para sair, nós estamos aprovando aqui uma CPI, aqui na Câmara, uma CPI para investigar ou trazer à nu, praticar o debate sobre essa grande ilegalidade, que não é só uma ilegalidade, mas é uma transgressão grave da ética pública, e eu acho que isso vai culminar com o afastamento dele do Ministério. Inclusive aquelas manifestações que foram convocadas para apoiá-lo e que, ao mesmo tempo, pediu o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal, um negócio assim patético, né? A manifestação de Schrödinger, né? Eles querem o Congresso fechado, mas querem o Moro no STF, mas querem o STF fechado, né? Ou querem um STF com vários morinhos, né? Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte: essas manifestações foram uma decepção frente às promessas que havia. Inclusive, nós escutamos aqui deputados dizendo: vocês estão aí falando desse jeito, no dia que o Glenn veio aqui, deu um baile neles, né? Porque o Glenn é muito mais inteligente, muito mais preparado. Ontem, o Moro realmente foi uma decepção para os seus apoiadores, porque ele não passa convicção, ele não passa paixão, ele não passa sinceridade. Então, para quem está numa posição sob ataque como a dele, a reação dele foi uma reação muito ruim. Então, eu acho que ele está, de fato, se preparando para sair. Pessoal, só avisando vocês que eu não estou lendo os comentários, como eu faço sempre, porque eu avisei no começo da entrevista, a entrevista está sendo gravada na quarta-feira, sendo exibida na quinta, mas, de qualquer forma, sei que vocês estão comentando aí, já quero agradecer. Sei que a Josi Negreiros, a Sônia Mourão e o Eloy Menezes estão assistindo, que é quem assiste todo dia sempre. Opa. Já agradeço a audiência de todo mundo que está assistindo a entrevista, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, seja assinante solidário, brasil247.com.br/apoio. Esse espaço de mídia contra-hegemônica só existe graças à participação de todos e todas vocês. Então, muito obrigado pela audiência. Novamente, compartilhem essa transmissão com todo mundo que vocês conhecem. Deputada, tem uma coisa que me chamou a atenção ontem nessa sessão, anteontem, nessa sessão que ouviu o Sérgio Moro, tem a ver com o Moro receber a taça da Champions League das mãos do deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná. Isso é uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência, assim. Esse é o seu segundo mandato, você me corrija se eu estiver errado. Tive o segundo, né? Não, o terceiro mandato, isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é que a senhora tem visto essa legislatura. Parece que muitos comentaristas de internet viraram deputados federais e a gente tem, às vezes, um nível muito baixo no debate. Eu queria saber como é que a senhora tem visto o nível do debate no Congresso. Olha, é uma coisa lamentável. Eu acho até que muitos estão se educando, porque, afinal de contas, são pessoas que têm inteligência. E lá pelas tantas se deram conta da roubada, que eles não estão aqui como animadores de uma rede ou como youtubers, ou seja lá como for. Eles são, afinal de contas, parlamentares, têm que lidar com os outros parlamentares, têm que aprender a divergir, têm que conseguir concordar eventualmente até para poderem participar de uma forma produtiva da vida parlamentar. Mas nós temos ainda alguns casos recalcitrantes que eu acho que também exercem o seu personagem, como o Tiririca.
né? Porque o Tiririca ele vai se reeleger sempre porque é o Tiririca. Você nunca o ouviu falar uma vez na tribuna da Câmara, nós não conhecemos as suas opiniões, a não ser aquelas que se expressam na forma de xistes. E ele mentiu para a gente, né? Porque ele falou que pior que estava não ficava. Ele mentiu para a gente. Ele foi um profeta falso, um falso profeta. Agora, esse Boca Aberta também faz um tipo. Ele é um tipo do interior de Londrina, se eu não me engano, parece que é uma pessoa ligada ao futebol. Agora, ontem aquela cena foi inteiramente patética, né? Como o Francisquini, que presidia aquela sessão, já tinha dito que a sessão parecia uma escolinha do professor Raimundo, então talvez dentro deste quadro coubesse, né, a entrega da taça, uma coisa verdadeiramente horrível. Agora, eles, desde o princípio, você deve ter notado, desde o início da sessão, eles quiseram melar. Teve uma manifestação do deputado Valdir, e aí lá pela São Francisco falou, então vou encerrar aqui. Aí todo mundo, não. E até que, depois de 9 horas de arguição, mais de 9 horas de arguição, aconteceu enfim, do Glauber ter usado uma analogia com o futebol, né? E essa analogia foi mal recebida e eles aproveitaram para fazer um tumulto e encerraram a sessão dessa forma. Mas eu acho que, mesmo assim, foi produtivo, questões importantes foram postas, e essa demolição dessa imagem heróica do Moro, eu acho que ontem recebeu uma contribuição importante. Tipo, a gente tem falado muito que a sociedade está polarizada e essas eleições foram uma prova disso, né? A relação entre esses deputados do PSL, principalmente, que compõem a base do governo, e a oposição, ela chega a acontecer porque em outros mandatos, outras gestões, em outras composições da Câmara, mesmo com o PSDB e PT pensando diferente, por exemplo, eu lembro que havia uma interlocução entre oposição e situação. Nesses partidos, nessa nova composição, há uma interlocução? Chega a ter algum tipo de conversa? Aí depende. Por exemplo, nas comissões que são menores, é como se fosse música de câmara versus essas orquestra sinfônica ou banda de música, que é o plenário. No plenário é que você tem esses embates mais histriônicos. Nas comissões, esses deputados e deputadas se comportam de uma forma mais civilizada. Então, aí nesse caso você consegue conversar, e no caso da votação do PLN 4, que era essa grande necessidade de aporte de recursos que o governo teria para fazer as suas contas, foi possível o governo dialogar, fazer um acordo, cederam, e aí nós fechamos. Então, não é que isso seja impossível. Eu acho que faz parte do show de vários desses parlamentares acirrar, agredir, gritar, fazer aquela cena que nós vimos ontem, mas que não é o dia a dia da Câmara. Deputada, a pauta da educação, até pela sua passagem como reitora, ela é uma pauta que lhe é muito cara, a senhora sempre fala muito sobre ela. Eu queria saber que a gente está completando 6 meses de governo Bolsonaro agora. Eu queria que a senhora falasse como é que a senhora tem visto a atuação do novo ministro da Educação, né, já que a gente teve outro ministro antes, do ministro Abraham Weintraub. Tinha muita dúvida sobre como é que seria a gestão dele. Queria saber como é que a senhora tem visto essa gestão, e nessa semana também eles anunciaram mudanças no Enem, né? Foi uma das mudanças espetaculares que ele anunciou foi que o Enem vai deixar em 2026 de ser no papel, vai passar a ser digital. Como é que a senhora tem visto essa gestão e essas mudanças que esse governo tem proposto em relação à educação? Veja você, se esse é o anúncio mais importante, nós, por consequência, temos que concluir que eles não têm nada a dizer. E, de fato, desde a gestão do primeiro-ministro da Educação, que foi o Ricardo Vélez, e agora o Weintraub, que você tem uma sucessão de fatos pitorescos. Ministros que são excêntricos, estranhos. Um que mandava tocar o hino nacional, filmar as crianças cantando o hino nacional,
o outro, não satisfeito com isso, aparece com seu guarda-chuva ou com seus chocolatinhos, mas são pessoas assim fora do normal. Entretanto, do ponto de vista de uma proposta para a educação, não há nenhuma, a não ser a destruição, porque a guerra cultural que vem sendo travada e que dá uma nova conformação, por exemplo, a maneira como se lida com as universidades, com os institutos federais, isso eu acho que é um elemento de muita provocação na sociedade. Por quê? O fato é que contingenciamento há todos os anos. Houve nos governos do Michel Temer, da Dilma, do Lula, nada disso é novo. O que é novo é fazer o contingenciamento com uma declaração de guerra, que temos balbúrdia, e agora, pelo que se vê, eles estavam procurando droga no lugar errado, porque onde tinha uma boa quantidade de cocaína era no avião presidencial, né? Então, balbúrdia por balbúrdia, eu acho que eles estão olhando para o lugar errado. As universidades, os institutos federais se tornaram hoje uma bandeira popular, porque pelo fato do alunado ter mudado de composição, você tem hoje mais de 70% de alunos que procedem de famílias que ganham até um salário mínimo, então é povão mesmo. 51% dos alunos das universidades federais se autodeclaram negros. Então está ficando uma população universitária mais parecida com a população brasileira. E por isso é que nós tivemos aquelas espetaculares manifestações no dia 15 de maio, depois do dia 30 de maio, se você pensar bem, em volume, em vibração, em explosão, essas manifestações foram até maiores do que a grande chamada do dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Então, a questão da educação, o acesso à universidade, tornou-se um bem possível para o jovem brasileiro. E é por isso que estava todo mundo na rua. E o nosso grande animador, mobilizador, é o ministro da Educação. Uma outra pauta que a gente tem conversado bastante, a deputada fala sobre as relações exteriores do Brasil. Nessa semana, um anúncio que foi feito pela imprensa de que o presidente do Brasil ia participar pela primeira vez das comemorações da independência dos Estados Unidos, aqui na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, uma coisa que é insólita, né, da gente pensar que poderia acontecer. E esse governo parece ser um governo de subserviência tanto ao governo dos Estados Unidos quanto a outras potências estrangeiras. Queria saber como é que a senhora tem visto a atuação do governo em relação a essa política externa e se a senhora já começou a sentir saudades da política, como o presidente Lula dizia, que não falava alto com a Bolívia e falava fino com os Estados Unidos. Olha, infelizmente, nós estamos também testemunhando uma espécie de destruição do Itamaraty. Hoje eu li no G1, que não se pode dizer que é um veículo bolivariano, ou comunista, ou teleguiado por Moscou. Nunca duvide que pode dizer sim, deputada. Nunca duvide, as pessoas podem dizer. Podem, é verdade, pode-se dizer tudo. Então, e o que dizia o portal G1? Que há um curso sendo ministrado no Itamaraty sobre providências a serem tomadas no caso de uma invasão da Terra por alienígenas. Eu quero crer, inclusive, que eles devem estar entre nós, porque, como você usou, o adjetivo que você usou, é insólito. Isso é insólito. Eu acho que se eles tivessem vindo para a Terra e visto o governo Bolsonaro, eles teriam ido embora já. Pois é. Então, talvez com a Terra plana, né, os alienígenas sintam-se atraídos a pousar aqui. Eu não sei, mas você pensa bem, nós tínhamos uma diplomacia que era um orgulho para o Brasil, reconhecidamente, inclusive em outros países, inclusive nos últimos anos, no início do século XXI, uma diplomacia inovadora, apostando nas relações Sul-Sul, do Brasil com a América Latina, do Brasil com a África. Aí, de repente, joga-se tudo isso no lixo. Nós precisamos, né, William, eu acho que temos que construir políticas de Estado. Porque, enfim, sempre um doido pode ser eleito presidente da República.
né? Um doido, um desqualificado, um despreparado. E aí, de repente, você começa a ter esse tipo de oscilação que é deletéria. O que isso vai fazer de mal para que o Brasil depois se reinsira no rol das nações civilizadas? Veja você também recentemente na ONU, o nosso posicionamento de que gênero é determinado biologicamente. Com isso, nós nos afastamos dos Estados Unidos, nós nos afastamos da União Europeia. E falando em União Europeia, um outro risco que nós temos aí para a nossa situação econômica, que vai de mal a pior, é a assinatura desse tratado, que não tem nada de bom para nós. Tê-lo assinado no momento em que nós estamos tão frágeis, tão precários, tão desindustrializados, é preciso prestar atenção. Na França, a possibilidade de que esse tratado não seja ratificado é de 80%, porque a agricultura francesa já se mobilizou. Eles têm lá os subsídios deles, fazem muito bem, protegem a sua produção, que, aliás, é uma produção requintadíssima, de queijos, de vinhos, de doces, e eles não querem ser inundados por bens que eventualmente venham a ser produzidos na América Latina, pelos países do Mercosul. Então, nós, da mesma forma, nós agora vamos abrir os portos e passarmos por um processo de destruição pior do que aquele que a indústria brasileira viveu à época da abertura do Collor. Então, eu acho realmente que essa questão que você está levantando é uma questão na qual nós temos que prestar atenção. No Brasil, nós somos muito ensimesmados. Somos um grande país, continental, aqui todo mundo fala português, então é mais ou menos igual nos Estados Unidos. Com a diferença que nos Estados Unidos eles têm muito dinheiro, são o principal país imperial do mundo, então eles podem se dar ao luxo de serem tão fechados como são. No nosso caso, nós temos a obrigação de buscar parcerias, interlocuções, diálogos e, enfim, regressar à modernidade. Eu acho que é disso que se trata, é isso talvez que esteja aí como um desafio para todos nós. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo que está assistindo. Lembrando, o programa não é ao vivo, nós gravamos esse programa na quarta-feira, dia 3. Então, se tiver acontecido alguma bomba catastrófica, como eu falei no começo do programa, nós não estaremos comentando sobre essa bomba. O governo já tem muita coisa ruim para a gente comentar, a gente vai deixar passar alguma dessas coisas. Como eu falei no começo, quando eu estava conversando com a deputada, em relação ao governo Bolsonaro, pode acontecer tudo, inclusive nada, então a gente sempre corre esse risco de estar deixando alguma coisa passar, mas agradeço a audiência de vocês. Se a gente deixar algum tema passar, a gente deixa para uma próxima entrevista. Deputada, a gente falou sobre educação, falou sobre o ministro da Justiça. Uma outra pauta que é premente na Câmara dos Deputados é a reforma da Previdência. A gente teve nessa quarta-feira, ainda está tendo enquanto a gente está conversando, uma reunião para definir o relatório. Mesmo que a gente não possa dar certeza sobre o relatório que vai ser apresentado na Câmara, queria saber como é que a senhora tem visto esse debate até agora da reforma da Previdência e mesmo o texto básico que o governo apresentou, há uma possibilidade de ter um acordo nessas comissões e um texto melhor para a Câmara que esses partidos de oposição também apoiem, ou não há reforma da Previdência possível para que a oposição apoie nesse momento? Veja só, algumas coisas do projeto original já foram removidas, coisas graves, como, por exemplo, a criação do regime de capitalização, também maldades excessivamente cruéis, como a mudança das regras da LOAS, né, do BPC, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais foi mitigado. Agora, coisas continuam muito graves. Do ponto de vista do regime geral, que é o regime para todo mundo, a exigência de 20 anos de contribuição para os homens, de alguma forma, indica que homens como você jamais aposentarão. Eles vão trabalhar até morrer e morrer de trabalhar. Eu já não tenho essa perspectiva mais. De caso a reforma passe, eu já desisti da ideia. Pois é, mas isso agora é fácil para você desistir. Daqui a 30 anos, a vida é outra. E, afinal de contas, o direito a uma velhice digna
é uma condição de qualquer cultura civilizada. Então, você não ter sequer essa garantia e as condições de acesso e também o cálculo do benefício é muito pior do que hoje. Porque hoje você calcula o benefício, a aposentadoria, né? Você pega 80% da média das maiores remunerações. O que o Paulo Guedes agora e o Bolsonaro querem é a média de todas as remunerações, portanto, já é mais baixo, que não são as maiores, e 60% disso. Então, o fato é que isso dá uma diferença de mais ou menos R$ 1.000 para o caso daqueles que teriam uma mais facilidade de chegar no teto. Então, para o serviço público, para os servidores públicos, servidores de carreira, as condições são absolutamente desfavoráveis, tudo é desconstitucionalizado, então você não tem mais segurança jurídica nenhuma. Então, o relatório continua sendo muito ruim. Eu quero, inclusive, mencionar um aspecto, quando nós falamos sobre educação, nós não mencionamos isso, das mulheres se aposentarem aos 57 anos. Porque, afinal de contas, é um absurdo que uma professora se aposente aos 50 anos e depois pratique o desaforo de ainda viver mais 30 anos, como se o ser humano só merecesse viver enquanto ele é um agente econômico. Só colocar de lado essa bestialidade, qual é o problema? As pesquisas mostram que a remuneração do professor no Brasil é a pior em 78 países. A pior. Condições de carreira são as piores. Então, você já não atrai, não recruta, não segura. Agora, com essas condições muito duras para aposentadoria, eu quero saber quem é que vai ser professor ou professora nesse país. Como é que você pode falar que educação é prioritária e não garantir condições de trabalho, de atratividade na carreira do magistério para os professores? Então, isso é um contrassenso e, por todas essas razões, a oposição vai obstruir. Vamos fazer, no limite do que nós pudermos, evitar votar nessa semana o relatório do relator. Não sei se vamos conseguir, porque, afinal de contas, aí não se trata da habilidade ou da capacidade política do governo. Trata-se do principal articulador político da Câmara, que é o presidente Rodrigo Maia. Este está convencido que é necessário votar a reforma da Previdência. E ele tem uma capacidade de mobilização e de articulação que gera para nós o temor de que, nesse dia em que as pessoas estão ouvindo o nosso programa, o relatório venha a ser, de fato, votado. Deputado, a gente falou bastante sobre Brasília, eu vou fazer duas perguntinhas para a gente terminar o programa, a gente está partindo da metade para o finzinho já, sobre Minas Gerais, sobre seu estado, que é inclusive o estado da minha avó, minha falecida avó, que era de Jesuânia, no sul de Minas, cidade bem pequenininha. Minas é tipo o estado dessas pequenas cidades bonitas, né? Minha avó era de Jesuânia, uma cidadezinha pertinho de São Lourenço, no sul de Minas. Pertinho de São Lourenço? Isso. A região ali é toda muito bonita, né? Jesuânia, uma cidadezinha de primeira, como dizia ela, se você engatar a segunda, você sai da cidade. Mas eu quero falar sobre Minas Gerais, sem tanto romantismo assim. Minas Gerais hoje é administrada pelo Romeu Zema, o Novo, que como o próprio nome diz, se propõe um partido de novidades, né? Aí na Câmara dos Deputados a gente tem visto que a atuação do Novo não é tão nova assim, né? Tem um apelido bem legal do Novo, que é PSL Personalité, que eu acho um apelido bem bacana, PSL Personalité. Isso eu não tinha ouvido falar essa, não vou adotar. É um nome bem bacana para o Novo. Queria saber como é que a senhora tem avaliado a gestão aí do Ricardo Zema em Minas Gerais, como é que a senhora tem visto esse governo que se propõe uma novidade. Realmente tem coisas novas que o Ricardo Zema tem proposto em Minas Gerais? Olha, como você mesmo adiantou, é um Novo muito velho. O que ele tem de novo é o recrutamento de pessoas jovens, muitas das quais não tinham nenhum tipo de trato anterior com a política
E isso, nesse momento, não é uma vantagem, é uma enorme desvantagem. Então, hoje, em Minas Gerais, você tem aquela mesma crise do ano passado, sem nenhuma perspectiva, os anúncios que são feitos, que envolveriam a venda de ativos importantes, como a CEMIG, como a Copasa, são muito mais um pronunciamento de intenções neoliberais, mas com muita dificuldade de evolução política, porque para vender esses ativos é necessário ter a anuência da Assembleia Legislativa, e no caso da Copasa, e acho que da CEMIG também, passar por um referendo popular. Então, eu praticamente considero essas ideias impossíveis. Houve já algumas ações adotadas, por exemplo, fechar as escolas de tempo integral, que mesmo que não fossem a sétima maravilha do mundo, é melhor tê-las do que não tê-las, ainda mais num momento como esse de crise, em que as crianças ficam na escola, inclusive para se alimentarem. Então, você, por alguma razão fiscal pequena, medíocre, prejudicar a educação e a saúde dessas crianças, eu considero que isso seja de uma desumanidade absolutamente lamentável. Então, infelizmente, em Minas não se vê nenhum horizonte positivo. Estamos lidando com um problema enorme, que é a crise da mineração, causada, claro, pela incúria, né? Pela negligência que acabou gerando situações como a de Brumadinho, situações criminosas, com perda de vida humana, comprometimento de bacias. Então, isso, mas, por outro lado, se impacta também profundamente a economia do Estado, já que a mineração é um dos principais geradores de riqueza. Então, não digo que seja fácil a situação do governador Romeu Zema, mas, de outro lado, também eu tenho que reconhecer que, até o momento, ele não assumiu o governo, não acenou com nenhuma perspectiva, e nós, em Minas, estamos vivendo uma situação muito, muito ruim. Então, ele parece um pouco com o governo do Bolsonaro, então, né? Já que não começou. Isso. Estamos vivendo uma situação como essa, em que você está atolado numa crise econômica, com uma grave crise política de erosão das instituições e com um governo que não governa, ou, por melhor dizendo, que se desgoverna. Né? Claro que em Minas, até porque você conhece os mineiros, nós somos mais reservados, não há tantas situações pitorescas como essas que são oferecidas pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, sob alguns aspectos, é mais divertido. Mas, tirando essa dimensão, digamos assim, de entretenimento, é uma tragédia para o povo brasileiro estar, nesse momento da sua história, enfrentando um governo que não governa, que se dispõe a destruir aquilo que nós conquistamos nos anos recentes, entregar as nossas riquezas a preço de banana, ou mais barato do que banana, ou de abacate, sei lá qual é a fruta favorita do nosso presidente. Então, nós estamos precisando de um choque de democracia. Acho que as pessoas começaram a compreender isso, né? O declínio da popularidade do Bolsonaro, que ontem, por sinal, foi gloriosamente vaiado no Mineirão, quando resolveu dar uma volta olímpica no meio do jogo. Né? Isso tudo são sinais, e a gente espera que, em breve, nós consigamos retomar a história brasileira com mais democracia, com mais qualidade, com mais justiça social. Deputada, para a gente encerrar, a senhora falou agora sobre retomada, o Partido dos Trabalhadores, o seu partido, foi o partido que mais encolheu o número de vereadores na eleição de 2016, o partido que mais perdeu vereadores, mais perdeu prefeitos. No ano passado, na eleição para deputado federal, o partido conseguiu, pelo menos, manter ter a maior bancada da Câmara dos Deputados, mas ainda assim o partido perdeu quadros históricos do partido que estavam na Câmara. Um exemplo, o deputado Badir Damus, o deputado Marco Maia, outros nomes do partido que acabaram ficando de fora. Em 2020, a gente vai ter a primeira eleição da era Bolsonaro. Eu queria saber, para a gente encerrar,
como é que a senhora vê que o Partido dos Trabalhadores tem se preparado para esse momento? Se a senhora acredita que o partido deve conseguir retomar pelo menos parte das posições que perdeu. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha o que se chamava Cinturão Vermelho, né, que eram as cidades ao redor da cidade de São Paulo, quase todas elas foram perdidas, né, acho que, se não me engano, tem uma cidade só que é governada pelo PT aqui na Grande São Paulo. Queria saber como é que o partido tem se preparado para esse momento e também se a senhora tem sido cobrada aí para ser candidata a prefeita em Juiz de Fora, já que a senhora já foi candidata em outras oportunidades, quase ganhou. Se isso também tem sido discutido, se passa pelo seu horizonte, e já aproveitar para agradecer a sua sempre disposição, bom humor e o seu trabalho na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, William. Eu queria dizer o seguinte, o partido está, neste momento, vivendo um processo de congresso, 7º congresso, que é uma forma de ele repensar as suas estratégias no momento em que a sociedade brasileira requer uma atuação partidária diferente daquela em que nós vivíamos, né, numa situação de pacto democrático. Esse pacto foi rompido, o partido também tem que dar uma resposta a isso, e uma parte dessa resposta é uma participação relevante, competitiva, nas eleições do ano que vem. As eleições do ano que vem são muito importantes para a reconstrução da democracia no Brasil. Nós vamos, naturalmente, fazer essa disputa, e eu acho que o 7º Congresso nos organizará para fazer isso. E com relação a Juiz de Fora, uma cidade, minha cidade, da qual eu tenho a honra de ser majoritária, no momento não está no meu horizonte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós teremos uma candidatura competitiva, que pode ser a minha ou não, mas nós vamos disputar Juiz de Fora e vamos disputar para ganhar. Muito bem, deputada, quero agradecer novamente, o espaço está sempre aberto aqui, precisando voltar para este humilde programa ou para qualquer outro programa aqui do 247, a senhora sabe que é só mandar, né? Muito obrigado, William, um grande prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal da assessoria também, que ajudou a gente a fazer essa entrevista. A gente vai ficando por aqui com mais um Deluca Entrevista. Amanhã tem mais, continue acompanhando a programação aqui do 247. Daqui a pouquinho tem o Dia em 20 Minutos com o Aquiles Lins e com o Conde. Tchau. Tchau.